Boa noite! O Rede Bahia Revista de hoje tem como tema Ilhéus. Uma cidade cheia de encantos naturais, com uma história rica, mas que passa por momentos difíceis e que para muitos entrou mesmo em decadência. Com passado reluzente graças à riqueza trazida pelo cacau, hoje problemas e reclamações estão cada vez mais presentes no dia a dia da Terra da Gabriela. Um lugar abençoado, com mar de um verde vibrante em contraste com o azul do céu. Matas, rios, clima bom, animais silvestres, terra fértil. Esse foi o cenário dos portugueses a aportarem pela região de Ilhéus há 5 séculos. Na antiga capitania hereditária, surgiu um pequeno povoado que seria a sede das terras doadas ao fidalgo Jorge de Figueiredo Correia pela coroa portuguesa. Foi aqui, no outeiro de São Sebastião, que surgiu a Vila de São Jorge dos Ilhéus. O povoado chegou a ser o mais rico e próspero do país. Na época do governo de Tomé de Souza, foi, sem dúvida, o maior centro econômico do Brasil. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. A economia de Ilhéus passou pela extração e exportação de madeira, o ciclo da cana-de-açúcar e, finalmente, a atividade cacaueira. Essa última também enriqueceu muita gente, mas a decadência dessa atividade coincidiu com uma série de problemas sociais que fazem da Ilhéus atual bem diferente daquela contada nos livros de história. Hoje, uma grande parte da população que reside na periferia da cidade convive com a falta de infraestrutura, de saneamento básico, de segurança, de oportunidades. No bairro Iguape, o sentimento dos moradores é de abandono. Não há rede de esgoto e na parte baixa do bairro, os dejetos são jogados diretamente no rio Almada. Quando chove, os problemas se agravam. A água invade as casas. Por isso, os batentes nas portas. Até um muro foi derrubado pela força da enxurrada, já que no local não há um esquema eficiente de escoamento. Todos os governos que passam aqui só deixou promessa. Até o momento não temos nenhum investimento aqui na Rua do Metrô. Isso de quanto tempo para cá? Há mais de 20 anos que nós estamos nessa luta. Reivindicações em rádio e tudo, e ninguém toma providência. Quantos prefeitos já passaram por aqui nessa época? Do João Liro para cá, o Jabes e agora o prefeito atual. Ninguém fez nada? Até o momento, não. O sentimento é de desprezo, de abandono e de falta de responsabilidade, porque a comunidade do Iguape são na faixa de 8 mil moradores e que deram os votos para esses governantes, o qual esquecem da nossa comunidade que se encontra na área industrial, um polo de informática também, que deveria ser tratado com mais cuidado e respeito. Nós sentimos muito porque sempre estamos presentes na necessidade do voto e não somos correspondidos com as nossas necessidades. O bairro Teotônio Vilela, com pelo menos 30 mil habitantes, tem problemas distintos. Na parte comercial, falta segurança. Assaltos demais, né? Constantemente. À noite, por exemplo, está acontecendo muita coisa e a polícia também sequer não está dando conta. E na região menos movimentada, sujeira e grandes buracos no asfalto. Os alunos passam para o colégio e não podem nem passar. O dia que os alunos voltam tudo para trás porque não pode passar nesse buraco aí está prejudicando todo mundo. A Vila Nazaré, ao lado do Teotônio Vilela, além dos problemas do bairro vizinho, tem esgoto correndo a céu aberto. E não são só as regiões mais pobres que têm problemas. O Jardim Savoia, loteado há 40 anos para ser um bairro de classe média, nunca teve o projeto completamente concluído. Pela planta original, esse lugar deveria ser uma praça urbanizada, com 59 pontos de iluminação, bancos, vias de circulação. O que se vê é apenas mato. Eduardo se ressente de ver a praça nesse estado. Passamos 20 anos na espera de alguma coisa com relação à urbanização do bairro. Na gestão anterior, nós fomos convidados a participar de uma reunião onde se tinha um projeto de urbanização para Savoia. Acreditamos que esse projeto envolveria todas a nossa avenida principal, as suas transversais, etc. e tal, incluindo a parte de drenagem pluvial e também iluminação pública. Nos foi mostrado em uma reunião num certo local aqui, numa escolinha, todo esse projeto que seria desenvolvido. Mas mesmo assim nós continuamos na expectativa de que realmente se resolva isso, como esperam 20 anos.
Ainda esperam mais? Esperamos mais. Quer dizer, não vou dizer a você que não melhorou com relação à situação anterior, melhorou, não resta dúvida. Mas a gente acha que poderia ser mais desde quando se liberou recursos, através de convênio com o BID, com o município, estado, para que o projeto fosse totalmente concluído, o que realmente não ocorreu. Os moradores contam que um projeto de urbanização deveria ter levado asfalto a todo o bairro, mas a pavimentação chegou apenas às ruas principais. As outras continuam na terra. Quando é época de chuva, fica evidente também o problema de escoamento da água. Estamos aqui há 40 anos. Praticamente a família da gente foi quem iniciou aqui o ciclo de moradia aqui no Savoia. Ao longo desses anos foi entrando o governo, passando o governo e muito pouco foi feito pelo bairro da gente. Hoje o senhor se sente abandonado aqui? Olha, o Jardim Savoia por muitos anos foi abandonado pelo poder público. E nesse último governo que se tentaram fazer alguma coisa, que tentou animar inclusive os moradores daqui, a gente teve uma decepção muito grande, porque o que foi feito aqui foi feito de muito má qualidade, né? Foi feito um serviço aqui em busca de votos, na verdade, que a gente ficou aqui a ver navios, porque o que está aí está se acabando. Foi feito há um ano em alguma coisa e está tudo se destruindo. A associação com a comunidade doou 2 bicicletas à Polícia Militar para que fizesse o patrulhamento do bairro aqui, mas essas bicicletas foram deslocadas para outros lugares. Quer dizer, então a gente ficou realmente desprotegido nesse sentido. A 16 quilômetros do centro de Ilhéus, o Salobrinho também carece de investimento. Entre 10 e 12 mil pessoas vivem aqui e convivem com a falta de médicos em tempo integral no posto de saúde, iluminação pública bastante deficitária, falta de segurança e problemas viários. Muitas ruas foram asfaltadas há pouco tempo, mas a pavimentação não durou um ano. Quanto tempo acontece esse descaso aqui com o Salobrinho? Que eu conheço, 22 anos. Nunca ninguém investiu aqui? Não. Ninguém. Todos os prefeitos passaram? Só fizeram levar dinheiro embora e nada. Todos. Desde quando eu moro aqui. As obras que foram feitas não duraram? Não. O que aconteceu com o asfalto? Quebrou tudo, os ônibus passando, não aguentou, estourou tudo. O Salobrinho fica bem ao lado da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, e poderia ser um bairro universitário. Mas a maioria dos estudantes não quer morar aqui exatamente por causa da falta de infraestrutura. Por isso a maioria dos alunos mora em Ilhéus e Itabuna, porque não tem infraestrutura para os estudantes. A gente poderia viver aqui agora, só que é dessa maneira aí, né? O pró-reitor de extensão universitária da UESC concorda. Com mais investimento, o Salobrinho poderia ser a moradia ideal para os estudantes que vêm de outras cidades. Seria necessário se ter praça de esportes, pista de atletismo, saneamento, enfim, toda uma rede de equipamentos urbanos que assegure às pessoas uma boa qualidade de vida. Mas é preciso ter um direcionamento e uma vontade política para fazer acontecer modificações estruturais na comunidade, para que venha se tornar mais tarde um bairro universitário, como nós vemos em São Paulo e em outras comunidades. De acordo com a PM, as bicicletas pararam de ser utilizadas no policiamento do bairro Savoia porque estavam quebradas. O conserto já foi feito, mas por enquanto não há policiais disponíveis para o serviço. A falta de estrutura não prejudica apenas os moradores. Muitos empresários que tentaram investir em Ilhéus amargam prejuízo. O último censo do IBGE do ano 2000 mostrou que Ilhéus tinha na época 222.127 habitantes. Em 5 anos, especula-se que a cidade tenha ganhado mais 30 mil moradores, chegando perto de 250 mil habitantes. Com o aumento da população, cresceu também a carência por emprego. A maior parte dessa oferta de mão de obra é absorvida pelas indústrias, já que a agricultura, em especial as fazendas de cacau, não empregam tanto como em outros tempos. Mas algumas dificuldades enfrentadas pelo distrito industrial colocam em risco a maior fonte de empregos da cidade. O distrito, localizado a 7 quilômetros do centro, foi criado em 1973. O atual presidente do SINEC, o Sindicato das Indústrias de Eletroeletrônica e Informática, conta que o local chegou a ter 73 empresas. Hoje tem apenas 60.
sendo que só no último ano, 4 empresas de grande porte deixaram Ilhéus para se instalar em Minas Gerais. A parte da área disponível que nós temos aqui, ele não tem saneamento básico, não tem iluminação, não tem segurança. Então isso é uma dificuldade, você não tem como instalar uma empresa onde não foi criadas as condições para que seja instalada uma empresa. E a área, que a área aqui do Distrito Industrial, ela é do Estado, então há necessidade que o Estado determine o protocolo de intenção de qualquer empresa que vem para Ilhéus. Ele não é assinado aqui, ele é assinado em Salvador, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Então é uma dificuldade que nós temos, nós não temos acesso de trazer quem nós queremos, é o que o Estado quer. Essa é a área para expansão do Distrito Industrial. Tem 40 hectares de capacidade para abrigar pelo menos 40 novas empresas, mas não atrai nenhum empresário. Apesar dos incentivos fiscais, falta infraestrutura para chamar investimentos. Os terrenos cobertos de reminiscências da Mata Atlântica ficam em barrancos ou precisam de aterramento. Ou seja, a construção do empreendimento sairia tão cara que tornaria inviável o investimento. A falta de transporte para os empregados, a falta de segurança e de infraestrutura fez com que essa fábrica de roupas infantis deixasse o Distrito Industrial para se instalar no centro de Ilhéus. Hoje, os empresários Cláudio e Eleonora empregam bem menos, porque trabalham com terceirização. Cláudio conta que recebeu propostas para voltar ao distrito, mas preferiu não se arriscar novamente. Rede de esgoto, não tinha segurança nenhuma, distância muito longe para o tipo de confecção que se tinha, encarecia o processo, completamente. Achei melhor vir mais para o centro da cidade. Se tivesse estrutura, incentivo, o senhor acha que seria bom ficar lá? Seria. Por quê? Porque você teria um polo montado. Porque se precisa aqui estruturar um polo de confecção. Aqui não tem. Então, quanto mais disperso for, pior é. O que precisa é juntar, mas desde que há estrutura por trás. Você acha o quê? Estrutura. O governo dê estrutura pra gente. Nos ajude, prefeitura, o governo do estado. Porque tem órgãos que trabalham com isso. Então, como nós somos no interior do Brasil, o interior nunca tem acesso a isso. Fica complicado. Longe da área industrial, a empresa cresceu. Antigamente nós vendíamos para Bahia e Sergipe. Agora a gente vende para o Nordeste, São Paulo, foi bem diferente. E tem planos? Temos planos de exportação. É? Para onde? Para o Canadá. Ivanete, uma das funcionárias da fábrica, já trabalhou em outra empresa instalada no Distrito Industrial que acabou fechando. Ela lembra das dificuldades enfrentadas pelos empregados que trabalhavam lá. Era um local muito deserto, sem segurança nenhuma, não tinha um refeitório para a gente almoçar, que a gente tinha que passar o dia todo lá, a gente levava almoço de casa, mas isso era muito inconveniente. Você acha que poderia dar certo? Poderia sim. A gente sempre comentava isso nas reuniões, a gente falava para os patrões, mas não dependia só deles. O presidente do Sindicato das Empresas diz que está tentando, com o governo estadual, resolver os problemas. Nós estamos mexendo praticamente com todos os políticos da Bahia, principalmente na questão do aeroporto alfandegado. Isso é o ponto principal nosso. E junto com outras entidades de classe, nós estamos com a Codeba para viabilizar uma rota marítima de containeiros, que interessa às empresas, tanto de cacau, qualquer empresa de Ilhéus ou do sul da Bahia, é o navio container. Então nós estamos reivindicando junto à Codeba que seja criada uma rota para cá. Quanto a essa questão da infraestrutura aqui do distrito, depende do Estado. Depende do Estado. Nós estamos também reivindicando junto ao Estado. Essa é a nossa meta. Nós temos de dar condições de crescimento ao distrito industrial. Não é o polo informático, é o distrito industrial. São outras empresas que querem vir para cá, não só de eletrônica ou informática. A seguir, um histórico político de Ilhéus. Mesmo com tantas oportunidades para a exploração do turismo, a cidade ainda não enxergou esta saída. O cenário político em Ilhéus. Contradições, arrecadação insuficiente, falta de foco e um fardo que ninguém quer assumir, a responsabilidade por tantos problemas. A decadência financeira de Ilhéus coincide com a crise do cacau no final dos anos 80.
Antes completamente dependente da monocultura do cacau, a cidade quase sofreu um colapso quando as lavouras foram assoladas pela vassoura de bruxa. Além disso, veio também a queda dos preços do produto no mercado internacional. Foi a partir daí que os problemas sociais de Ilhéus ficaram ainda mais evidentes. O historiador Arléo Barbosa explica que com a crise, Ilhéus inchou. 90% da população que vivia no campo migrou para a cidade e formou o que ele chama de cinturão da miséria. Em cada cidade da região cacaueira, pode verificar que existe um anel de miséria. Gente que veio para a cidade é gente desempregado, gente sem terra, que não tem condição de sobrevivência. E aí é filho sem estudar, é pai sem trabalhar, é família passando fome. Naturalmente o poder público entendeu. Agora, só que com a queda da cacauicultura, a crise atingiu também a prefeitura. E por mais boa vontade que os prefeitos tivessem, eles não poderiam sanar o problema. O Estado também sofreu, porque o cacau representava uma parte importante da economia da Bahia. No momento em que entrou em crise, o Estado também sofreu com isso. E o Estado nunca fez lá muita coisa pela região, né? Quanto mais depois da crise, aí é que dificilmente iria fazer. Nesses mais de 20 anos, desde a crise do cacau, 4 prefeitos estiveram à frente da prefeitura de Ilhéus. De 1989 a 1992, o administrador da cidade foi João Lírio. Entre 1993 e 1996, Antônio Olímpio foi o prefeito, cumprindo seu segundo mandato. Em 1997, tomou posse Jabes Ribeiro, também para o segundo mandato, sendo reeleito em 2000 para o mandato até 2004. E este ano entrou na prefeitura Valderico Reis. O ex-prefeito João Lírio foi procurado pela nossa produção, mas preferiu não gravar entrevista. Antônio Olímpio, hoje advogado e comerciante na área do turismo, diz que viveu momentos distintos em seus 2 mandatos como prefeito e acredita que fez o que foi possível nos tempos da crise. No primeiro período, que foi de 1977 até 1982, Ilhéus era ainda uma cidade pequena, porque o município completo não chegava, passava um pouco de 100 mil habitantes, por volta de 115, a cidade tendo apenas 87 mil habitantes, e se caracterizava pela produção de cacau. Foi também o maior produtor de cacau, foi na época também que se instalou o distrito industrial e também o porto de Ilhéus em mar aberto, chamado o Porto do Malhado, passou a funcionar. Ilhéus tinha uma renda razoável, era o 7º município em arrecadação de ICMS e já a partir do segundo ano de governo nós conseguimos, junto ao governo do estado, fazer uma reavaliação da renda do município de Ilhéus. Ele passou para ser o 4º em ICMS e tinha renda suficiente para implementar obras importantes para o desenvolvimento da cidade. O ex-prefeito Jabes Ribeiro administrou Ilhéus por 12 anos. Hoje, ele é professor universitário e assessor do governo do estado. Ele destaca a queda de arrecadação do município nos anos em que esteve à frente da prefeitura. Ilhéus era o maior produtor de cacau do mundo, como município. Nós tínhamos o tributo ICMS, que define a riqueza, a circulação de riqueza de uma economia. O nosso ICMS era um dos mais altos, nosso índice era 4,0. Quando reassumi a prefeitura em 1997, esse valor já era 2,5, 2,4, 2,5. Quando entreguei a prefeitura agora no final de 2004, o ICMS já era 1,5. É muito grave, foi muito complicado, tem sido muito complicado, até porque a dependência do cacau era muito grande por parte do município de Ilhéus. Nos discursos, algumas contradições. Foi também no nosso governo que a cidade cresceu bastante com a desapropriação das áreas onde se instalaram. O bairro Teotônio Vilela, que é um bairro que tem mais de 30 mil habitantes,
A cidade cresceu muito, obras fundamentais foram realizadas. Você chega em bairros, por exemplo, que não existiam, como o Teotônio Vilela, nós fizemos praticamente tudo. Por fim, Valderico Reis, há menos de um ano no governo, fala dos projetos para Ilhéus e culpa as antigas administrações pelos graves problemas sociais e pela falta de investimento no turismo como nova alternativa econômica. Nós pegamos a prefeitura sucateada, realmente os governos anteriores ele não fez nada para desenvolver o nosso turismo e a própria cidade, onde nós temos aí várias ruas de chão, vários esgotos a céu aberto, onde temos as barracas todas sucateadas. Nós temos ali 38 barracas na Praia do Sul. Tem umas 2 ou 3 que têm condições de realmente de atender o turista de fora, mas não é em boa qualidade. Então nós precisamos investir nessa área de infraestrutura do nosso município. Os problemas são evidentes. As responsabilidades ninguém assume. Numa cidade como a nossa, as coisas acontecem na medida em que você tem uma visão de futuro, você tem uma visão de perspectiva. Quando essa visão não existe, as coisas começam a acabar. Bairros como Nossa Senhora da Vitória que se formaram em razão de invasões. E essas invasões se caracterizaram pelo aceno de um dos governos municipais que me sucedeu, no sentido de que Ilhéus ia gerar 20 mil empregos em razão da criação da ZPE. Então, com isso, populações desempregadas de outras cidades, da periferia de outras cidades, acorreu para Ilhéus, invadiu essas áreas periféricas e a cidade cresceu muito, de modo desordenado, e aumentou bastante o problema social. Quando perguntado sobre se está arrependido por não ter investido mais no turismo, a resposta é sincera. O cacau rendia tanto que, do ponto de vista empresarial, qualquer outro tipo de investimento não garantiria o retorno financeiro que o cacau poderia produzir ou garantir, não é? Então ninguém se estimulava a fazer qualquer outra variação de investimento. Quando nós tínhamos o cacau, os recursos do cacau, ele atendia as necessidades do município. Essa é a grande verdade. Nós já sabíamos desse potencial turístico de Ilhéus, todos nós já trabalhávamos nesse vetor, mas a verdade a crise nos obrigou, de uma forma muito clara, a potencializar essa atividade. Porque aqui era a terra dos coronéis do cacau. Os coronéis do cacau não se preocupavam com outra coisa senão com a monocultura. Falava-se em turismo, mas apenas de maneira utópica, fazia parte do discurso do político. Mas depois da crise é que o turismo se tornou de fato uma alternativa econômica para a região, principalmente para Ilhéus. A vocação de Ilhéus para o turismo é clara, mas nem por isso a chamada indústria sem chaminé deslanchou na cidade. Justificativas para isso não faltam. São quase 100 quilômetros de praia, natureza exuberante, atrativos como as cachoeiras do Rio de Engenho e a Lagoa Encantada. A cidade também chama atenção pela sua história. Todo esse potencial ganhou visibilidade através da literatura, principalmente por meio dos livros de Jorge Amado. Muitas de suas obras descrevem cenas da sociedade ilhéense do início do século XX. Foram editadas não só em português, mas em pelo menos 50 idiomas. Jorge Amado é considerado até hoje o maior divulgador de Ilhéus. Muitas das ideias de seus livros ele teve daqui de cima, do sótão da sua casa, de onde tinha uma visão privilegiada da cidade. O Brasil conhece Ilhéus através dos olhos de Jorge Amado. Mas será que Gabriela, Dona Flor e outros personagens saídos do imaginário do escritor conseguem sozinhos, ainda hoje, atrair turistas para Ilhéus? Afonso Zene, consultor de marketing na área de turismo, acredita que não. Para ele, o escritor que pintou Ilhéus em prosa para todo mundo fez muito, mas os empresários e o poder público precisam ajudar. Tem coisas em Ilhéus que dependem muito de atitude
Então, hoje, atitude é uma palavra da moda, é a palavra adolescente, mas o que falta realmente para Ilhéus é atitude mesmo do empresário, atitude da população, atitude das cidades circunvizinhas, atitude do prefeito, atitude dos vereadores. Pelas contas da Secretaria Municipal de Turismo, a cidade recebe todos os anos perto de 260 mil turistas. Não há informações exatas sobre quanto eles movimentam na cidade, nem quanto do dinheiro gasto retorna para o município em forma de impostos. O secretário de Turismo, Raimundo Mazei, especialista em marketing e planejamento turístico, conta que a atividade turística passou a ser considerada como fundamental para a economia de Ilhéus há poucos anos, depois da crise do cacau. Mas até hoje, a ideia não sensibilizou toda a sociedade. Para Mazei, é preciso vender a cidade para os grandes centros emissores de turistas, como São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O problema é que, do ponto de vista de marketing, tem sido muito lento o desenvolvimento, a divulgação de Ilhéus. A gente tem um crescimento aqui pequeno ao ano, um crescimento quase que vegetativo, e o marketing tem esse poder de impulsionar. Tem que trabalhar com promoção, participando de feiras e eventos, de turismo ou não. Tem que participar com propaganda no estado, na região, no país, até no exterior. Tem que aproveitar bastante as oportunidades de jornalismo. De fato, nos jornais de grande circulação nacional, os pacotes turísticos das grandes agências incluem Salvador, Itacaré, Morro de São Paulo, Porto Seguro, mas não há referências a Ilhéus. Por falta de uma política que priorize o turismo, as passagens aéreas de São Paulo para Ilhéus são mais caras do que São Paulo para Salvador ou Porto Seguro, por exemplo. O importante é que cada cidade ela tenha, de preferência, mais do que uma companhia aérea oferecendo seus serviços, para que nós tenhamos uma competitividade mais adequada. Outros problemas do turismo em Ilhéus: falta qualificação de mão de obra e falta a cidade e a população se voltarem mais para o turista. Em pleno domingo, encontramos locais de grande visitação fechados, como a Casa de Jorge Amado, o Teatro, o Bar Vesúvio e o Bataclan. Esses últimos pontos, bastante procurados pelos visitantes. Nas praias do sul, os cabaneiros reclamam da falta de investimentos. O que a gente está precisando? De uma reestruturação, uma iluminação pública. Tem muitos clientes que vêm que têm necessidade de ter um equipamento mais sofisticado, com melhores condições, talvez até de higiene, de local de lazer para suas próprias crianças. E, infelizmente, nós não temos essa população, esse público ainda para a gente ter uma renda melhor, para que a gente possa fazer alguma coisa mais interessante para o turista. Em instantes, exemplos de sucesso na exploração do turismo e a discussão acadêmica sobre o potencial ilhéense nesse setor. Sustentável, o que a natureza oferece para o turismo. Vamos conhecer agora 2 casos de sucesso que podem muito bem servir de exemplo para Ilhéus. A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um modelo de desenvolvimento do turismo em harmonia com o meio ambiente. O município fica a 330 quilômetros da capital, Campo Grande, e tem apenas 17 mil habitantes. As lindas paisagens, onde se pode praticar esportes leves, radicais, ou apenas contemplar a natureza com suas cachoeiras, grutas, lagoas e rios de águas transparentes, fazem da cidade um dos maiores polos de ecoturismo brasileiros. O município recebe por ano cerca de 150 mil visitantes. Todo o potencial para visitação e geração de empregos só começou a ser explorado no início da década de 90, graças à união do poder público, da comunidade e dos fazendeiros da região. Hoje, a cidade tem mais de 30 pontos turísticos, todos localizados em propriedades particulares. Para visitá-los, os turistas têm de estar acompanhados de um guia credenciado pela Embratur. A exigência faz parte de um decreto municipal para garantir a preservação da natureza. E o turista é proibido de fumar em trilhas ou agredir o meio ambiente de qualquer forma. As regras não afastam o turista de Bonito. Pelo contrário, com a natureza preservada e o turismo bem planejado, a cada ano aumenta o número de visitantes, que saem de lá com vontade de voltar. Bem ao lado de Ilhéus, Itacaré é outro exemplo de exploração eficiente da atividade turística. Os 20 mil moradores do lugar convivem harmonicamente com a visita dos turistas.
Eles vêm atrás das belezas naturais, como uma sucessão de praias e morros cobertos de florestas e coqueirais, as ondas ideais para o surf, as trilhas ecológicas, o charme do centro comercial, das pousadas e dos hotéis de luxo. A cidade ainda está em obras, né? A gente está terminando a primeira etapa do saneamento básico. E com relação ao meio ambiente, hoje a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito ativa no município. A gente está participando de todos os conselhos, de todas as reuniões, e justamente para a gente não perder a nossa galinha dos ovos de ouro, porque Itacaré se vende justamente por essa diversidade, né? Pelo apelo ecológico que a gente tem nessa região. Itacaré já se firmou como um dos principais destinos ecoturísticos do país. Todos os anos, a cidade recebe milhares de turistas que vêm de várias partes do Brasil e também do exterior. Preocupados com o crescimento acelerado do turismo, alguns empresários criaram uma ONG que, junto com uma consultoria internacional, trabalha para promover o turismo sem prejudicar o meio ambiente e a população que vive aqui. O turismo, ele para ser bom para o turista, precisa ser bom para o cidadão, para os moradores da cidade. E os empresários estão buscando, através do Instituto, criar canais de diálogo com as autoridades, os moradores, os demais empresários, para que juntos possamos construir e executar um planejamento visando colocar Itacaré onde de fato Itacaré tem condições de estar, que é na ponta do mercado internacional de ecoturismo. Itacaré é um dos destinos mais competitivos no Brasil e segundo as consultorias, os estudos, pode ser nos próximos anos um dos destinos mais competitivos do turismo internacional. Ao lado dos restaurantes e pousadas charmosos, que aliam luxo com rusticidade, os resorts de alto padrão são marcas registradas de Itacaré. Este, que fica dentro de um condomínio na entrada da cidade, é um paraíso para quem busca uma alternativa à agitação dos grandes centros. O diretor proprietário conta por que optou por investir milhões de reais na construção em Itacaré e não em Ilhéus. Eu vejo que Ilhéus tem um potencial para esse tipo de empreendimento, mas não tem as regras ambientais definidas para que isso ocorra. E qual é o futuro do turismo em Ilhéus? A discussão já chegou ao meio acadêmico, que mergulhou em projetos de pesquisa. É um passo importante na busca por soluções. Pode estar nas salas de aula da universidade a solução para o futuro econômico de Ilhéus. Aqui, o turismo e todos os seus impactos, necessidades, viabilidades são pensados. E o que é estudado poderá ser um dia aplicado ao mercado para o desenvolvimento pleno da atividade turística. O aluno de mestrado em Cultura e Turismo da UESC, Elton Silva Oliveira, estuda a atividade turística em Ilhéus em comparação com Itacaré. O projeto está apenas no início, mas uma pesquisa que ouviu 350 moradores de Ilhéus dá pistas de como a população encara o turismo e suas consequências na cidade. Para a comunidade local de Ilhéus, eles acham que o turismo eleva os índices de violência e prostituição na cidade. Contudo, eles acreditam que a atividade turística não traz danos ao meio ambiente. Eles também afirmaram que acham que o turismo gera renda, distribuição e novos empregos, e que também o turismo é responsável pelo aumento dos preços de modo geral. As professoras Maria de Lourdes Simões e Sandra Maria do Sacramento são enfáticas. A universidade está mais voltada para a sociedade e pode ajudar um município a encontrar sua vocação econômica. No caso de Ilhéus, tendo a cultura como recurso para o desenvolvimento. Eu vejo o futuro do turismo em Ilhéus andar de mãos dadas com esses projetos que estão sendo encaminhados na UESC, né, enquanto academia, na medida em que os projetos são projetos de pesquisa e os pesquisadores embasam as mesmas e fundamentam as mesmas cientificamente, né, num pensamento científico de intervenção junto à sociedade. É uma cidade privilegiada do ponto de vista da natureza. Acho que Deus estava de bom humor quando fez Ilhéus, não é? Porque realmente é uma cidade belíssima. Ela realmente carece de um cuidado, uma atenção maior nessa relação aos planejamentos e às formatações turísticas. E vejo que o nosso curso tem todo um potencial, e aliás é um objetivo da universidade, não é? Contribuir para a melhoria da comunidade. Eu acho que esses trabalhos certamente virão somar para
o desenvolvimento dessa cidade e da região. Mas os caminhos para chegar até a solução é que são difíceis. A esperança é que a comunidade se engaje, o poder público haja e os empresários ajudem, para que todo o potencial de Ilhéus não se perca e os turistas ainda possam ver o que os olhos de Jorge Amado viram. Por hoje é só. Esperamos que com essa radiografia da situação de Ilhéus, provoquemos, sobretudo, a procura por caminhos viáveis que possam realmente resgatar todo o potencial que a nossa capital do cacau tem. Longe de uma limitação em discussões e até mesmo numa caça às bruxas pelos culpados, é preciso priorizar a união e a praticidade com ações efetivas e eficazes. Na sequência, você fica com um resumo das notícias do dia em todo o estado.